Nós vamos falar um pouquinho sobre aspectos da legislação trabalhista e previdenciária no capítulo 1 da obra de Antônio Ferreira Filho, O Direito Aplicado às Igrejas. E ele começa falando sobre, de acordo com o artigo 44, inciso 1º do Código Civil, as associações e organizações religiosas podem contratar empregados amparados sob as regras da consolidação das leis do trabalho, com pagamento de quantia previamente estabelecida em contrato em retribuição pelo trabalho rotineiro, segundo o conceito estabelecido nos artigos 2 e 3 da CLT. Nesse caso aqui, a gente observa o seguinte: a igreja pode contratar pessoas para prestar serviço? Sim. Só que contratando essas pessoas, elas precisam obedecer determinadas regras. Se for para trabalhar porque existem as tarefas genéricas e as específicas. As genéricas seria coisa, por exemplo, uma pessoa da limpeza. Qualquer lugar que você for, vai ter alguém que vai contratar alguém para limpar. Eu, por exemplo, conheço igreja que, em vez de ter um zelador, paga uma agência, só paga mensalmente a agência. E a agência que cuida de mandar o profissional para ir lá limpar, para não ter nenhum tipo de encargo, problema, justiça, porque dependendo da situação, a gente sabe que acontecem algumas coisas. Às vezes, por exemplo, é aquele irmão modesto, aquele irmão humilde, aquele irmão que assim, ele nem entende de lei, mas ele bate um papo com o sobrinho, com o filho, com o cunhado, entende? Ou com o advogado que é patrão da tia dele, acabou. Quebrou. Aí ele pensa assim, vou ficar rico. Quebrou o pé. Entende? Aí, exatamente. Porque a igreja começa como? Vamos ajudar o irmãozinho? Esse negócio de vamos ajudar o irmãozinho, pega R$100 e dá. Agora, não começa errado. Tive um contador que ele falava que assim, quem paga mal, paga 2 vezes. Entende? Então, às vezes, assim, é como, por exemplo, a gente que está acostumado a fazer obra meio que assim, fazer um puxadinho aqui, né? Então, vou casar, eu já tinha o meu quarto, aí eu faço um puxadinho, pronto, tem um banheiro, aí agora eu tenho uma suíte, entende? Aí eu fecho a parte da casa dos meus pais e aí eu tô ali. Aí o cara vai para a igreja e ele quer fazer a mesma coisa, só que lá na frente não adianta, vai dar gargalo, entende? Então, às vezes a pessoa ela não consegue ter essa ideia. E aí, por exemplo, tem 2 situações aí. Às vezes você tem um ministro religioso, você de repente vai, digamos que a igreja do pastor Luiz Augusto vai contratar o levita Gilson para ser o líder da música da igreja. O trabalho dele não vai ser um trabalho genérico, vai ser específico. O trabalho dele tem a ver com a função, tem a ver com o propósito da instituição. Por exemplo, como digamos, se fosse para fazer a faxina nas dependências da igreja, aí seria genérico, porque fazer faxina não é o trabalho específico da igreja. Agora, preparar o ambiente de culto é um trabalho específico da igreja. E aí, quando é um trabalho específico da igreja, aí já não é mais CLT. Agora, o que por exemplo, vamos contratar uma secretária administrativa, não a secretária estatutária. A estatutária é aquela da diretoria. Presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, terceiro secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro, sei lá quantos tesoureiros tem a igreja. Mas assim, essa é estatutária. A administrativa é aquela que dificilmente alguém vai contratar na carteira como secretária administrativa, porque secretária é um outro nível de situação, tem até a questão da formação. Mas agora, na parte de auxiliar administrativo, alguma coisa nesse nível, eu não posso afirmar porque eu não entendo disso, mas assim, alguma coisa nesse nível, aí já é algo
genérico, não é específico. Agora, por exemplo, uma diaconisa que é responsável pela administração da igreja, aí já é específico, porque ela está fazendo como ministério. Deu para entender ou não? Certo? Porque assim, quando é uma questão assim, a igreja está contratando como se fosse uma empresa, aí tem que ter todas as questões legais, porque cedo ou tarde a criança vai gritar, não tem para onde correr, entende? A pessoa pode estar até assim, não, que isso, eu entendo, Paraná, eu sei que a igreja é pobrezinha, papapá, babapá, mas lá na frente, o advogado com o relógio de ouro bota a mão no ombro dela, fala assim, minha filha, olha lá, é você, situação. Aí o que acontece? Aí ela pode pensar assim, não, porque assim, quando eu precisei, me ajudaram, pode acontecer? Pode, mas pode acontecer de, é mesmo, agora eu estou aí, na rua, e eles estão bem, numa boa, às vezes era até membro da igreja, aí acontece uma situação toda desse tipo. Então a Bíblia diz que o homem prudente vê o mal e se esconde. Você já se prepara pagando direito. Nosso pastor na antiga igreja houve um acidente lá, reforçando o telhado por causa de vazamento, mas todo mundo legalizado. Pô, faltando 2 telhas, o pastor deu o cinto, prendeu o capacete, tudo, né? Usa o cinto, como ele era mais magro que o Gilson, eles não quebram isso não, pô, na última telha, a telha desceu, ele bateu embaixo, resultado, chega bombeiro, mas veio a falecer no hospital. Estava sem EPI. Não, porque ele não quis. Isso, mas aí é que está a questão, não tem essa de não querer, não, percebe? Mas a gente sabe como é que é a igreja, a pessoa força a barra, aí o pastor, por exemplo, se não for igual o Gilson, porque o Gilson não ia ceder não, mas por exemplo, aí vai, quer saber, deixa por menos, vai lá, e esse deixa por menos, pô, bomba. Aí, mas se não, eu sei. Olha, se não está registrado, se não tivesse registrado, pior ainda. Primeira coisa. Ou seja, já estava ruim, mas poderia estar pior. Quando o nosso pastor chegou no hospital, a primeira coisa que o policial perguntou a ele trabalhava na igreja, ele tinha documento, não tinha documento assinado. Porque já começa a fazer hora, por quê? A pressão já. Exatamente, entende? Porque a questão é mais ou menos por aí. E sem falar o próprio deboche, certo? Porque assim, quando dá dor de barriga, todo mundo pede oração. Mas quando a igreja tem problema, lá, tá vendo? Igreja, os santinhos, não sei o que, diz que lá. Então, assim, é aquele caso, cara. Eu entendo que é desse jeito mesmo, não adianta ficar magoado. Tu tem que fazer o dever de casa para não ter problema. Essa é a questão, né? E aí, a gente tem, por exemplo, os artigos 2, 2º e 3º da CLT. Artigo 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Parágrafo 1º. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos. Guarda isso. Outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então, a CLT, no artigo 2º, ela está voltada para o armarinho, para o armazém, para a loja, para essas coisas todas. Entretanto, o parágrafo 1º diz que equiparam-se ao empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego, para que a pessoa não fique desamparada, já que o trabalho na igreja é um trabalho vocacional, não é com vínculo empregatício. Como é que a gente vai fazer com o faxineiro? Para ele não ficar desassistido, vamos equiparar o que se faz com uma empresa comum aí tem essa questão
dos profissionais liberais, as instituições de beneficências, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, no país que a gente vive, não adianta botar lá igreja do pastor Sassá. Tem que registrar isso aí, certo? Tem até uma igreja que o presidente dela, quando fundou a igreja, né? Quando a fundou pode parecer outra coisa. Quando fundou a igreja, ele chegou a dizer na mídia que não era para nenhuma igreja colocar duas palavras que tem no nome da igreja dele, porque se isso acontecesse, essas pessoas seriam até penalizadas na justiça, entende? Então a gente tem situações em que o nome da igreja vai para registro. Nesse caso, o nome era usado inclusive como marca, de modo que se alguém usasse, a pessoa seria prejudicada, certo? E então a gente, por exemplo, observa situações como essas, em que a empresa ela tem personalidade jurídica própria, né? Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas. Então, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle e administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas. O artigo 3º. Consideram-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador. Então, uma coisa é o seguinte: tem como dar uma olhadinha na calha ali? Eventual. Agora, segunda, dá uma olhadinha na calha. Terça, dá uma olhadinha na calha. Quarta, dá uma olhadinha na calha. Quinta, dá uma olhadinha na calha. Sexta, dá uma olhadinha na calha. Ah, mas ele só estava ajudando. Pô, já não é mais eventual há muito tempo, entende? Então, é algo para a gente assim, ficar atento. Por que eu estou falando ficar atento? Porque, como eu disse, não quer dizer que a pessoa, quando começa, ela faça com má intenção. Só que dependendo de com quem ela anda, com quem ela conversa, quem são os familiares dela, qualquer coisa pode acontecer. E partindo do princípio que o ser humano é o que é, não custa nada você se resguardar. Entende? Eu sou do seguinte pensamento: se pode acontecer, eu vou me resguardar. Se não pode, tudo bem, mas ainda assim vai que o impossível acontece, entende? Ele pediu a palavra primeiro. Pastor, por exemplo, o meu pastor lá, eu sou líder do patrimônio da igreja, então essas partes que aconteceram lá na secretaria, deu um vazamento, ele pediu, olhar a calha. Falei, pastor, é profético. Eu poderia até olhar, mas é o seguinte, eu não tenho equipamento necessário para que eu possa fazer isso. Não é porque tu não estava afim de fazer, não. Você estava preocupado com a legislação, segurança do trabalho. Pode acontecer de eu cair e eu dependo de estar trabalhando. Isso. Então, é melhor que a gente faça o quê? Para não dar problema mais à frente, a gente contrate. Ele falou, vamos ver, você falou certo. O que vamos fazer? Vamos ver, então, você vê alguém, faz os 3 orçamentos. Viu, seu pastor é mais crente que eu. Eu achei que tu estava dando migué. 3 orçamentos, faz 3 orçamentos, por quê? Não é bom fazer um direto, às vezes um copo falou assim para poder fazer direto. Então aí eu já fiz 2 orçamentos. Boa. Mas a questão é essa mesmo. Agora falta o terceiro para poder passar
para a parte da administração da igreja. Porque houve um tempo que todos os membros faziam. Só que hoje, realmente, assim, é bom ter cuidado, porque depois que acontece, só Deus sabe o que pode vir a surgir. Exatamente. Entende? A igreja, entendeu? Exatamente. Então é melhor fazer uma coisa com segurança, porque as pessoas que trabalham, como o senhor falou, isso. em igreja... E o lado bom é que é o seguinte, o seu pastor estava sendo assessorado por alguém com a sua percepção. Porque se o seu pastor tivesse sendo assessorado por alguém com a percepção do rapaz que o Fernando falou, ficaria complicado, entende? Porque às vezes o pastor fala assim, não, vamos fazer assim, fazer assado. Não, pastor, tal. Aí junta 3, 4, aí vem aquela pressão, aquela coisa todinha e tudo tal. Quando eu, tá bom. Aí, quando vai ver, dá o problema, todo mundo esquece que tomou essa decisão. E na cruz só cabe um. Mas esse negócio aconteceu com o vazamento que eu fiz. Eu falei, pastor, vamos fazer o seguinte, se há um problema aqui, vamos transferir a secretaria para o outro lado, que tem um local para fechar, para não perder nada. Tranquilo. E vamos ver o orçamento para que possa ser feito isso. Perfeito. Então eu solucionei o problema sem causar mais problemas, né? Eu solucionei o problema, cara. Eu gostei, vou começar a falar assim. Então, irmãos, eu solucionei o problema. Caramba. Nesse caso aí, o primo bombardeando para a irmã, para a esposa botar contra a igreja. E a esposa não quer nada disso. Mas percebe, se ela tivesse uma outra mentalidade, porque acontece, todo mundo sabia o que tinha acontecido, mas na hora da lei não adianta, por quê? Ele não tinha escolha, ele tinha que fazer do jeito certo, entende? E aí, quem era o responsável? Exatamente. E aí ele assim, de cara legal, que não foi tirano, entende, com a ovelha, ele vira um vilão que não protege a ovelha do sinistro. Percebe como é que é o negócio? É sinistro, rapaz, é sinistro. Aí a gente tem aqui, eu li a primeira parte e não li o restante. Então, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador. Essa parte está esclarecida, certo? Claro, eu estou aqui na questão de interpretação de texto em língua portuguesa, né? Porque hoje em dia eu já não sei mais o que a lei está dizendo e o que está dizendo de fato. Mas assim, partindo do princípio que vale o que está escrito aqui, é isso que eu estou falando. E então, diz assim, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então é aquele caso, o indivíduo está trabalhando para você e está recebendo, entende? Está recebendo em troca do que ele está fazendo um pagamento, é o empregado. Percebeu? Não é aquela pessoa que foi ali, limpou a calha e ganhou um trocadinho. Não. É alguém que está lá toda semana recebendo dinheiro, ou toda quinzena, ou todo mês. É alguém que te presta obediência porque você paga. Não é aquela coisa do tipo, pô fulano, me ajuda ali, vamos ali capinar o quintal, vamos virar uma laje, comer uma feijoada depois. Não é isso não, entende? É uma situação de obediência. Feijoada você vai, se você quiser, você vai no finalzinho, da laje, tu tá entendendo? Você passa de bicicleta, 2 da tarde, você é livre. Empregado não. Pô fulano, 8h15, pô, mas são os quilos de tolerância. Pô cara, todo dia, entendeu? Ou seja, porque você como patrão, tu tá botando a faca no pescoço do cara. Agora, quando é uma situação que não é CLT, é uma situação do tipo, olha, o fulano ele tá fazendo na camaradagem, recebe um trocado para passagem, alguma coisa assim, mas não é CLT. Mas se o indivíduo está fazendo eventual não, rotineiramente, ele pode ser mandado embora, calado, ganhar um dinheirinho, agradecer, abraçar todo mundo, e daqui a uns meses você recebe a correspondência. Entende? É mais ou menos por aí. E aqui
Deixa eu ver aqui, parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Então, em relação à questão de espécie de emprego, não tem distinção nisso. Se você está trabalhando para alguém rotineiramente, dependendo desse alguém e sendo pago para fazer, não faz diferença a espécie de emprego que você tem. Se é empregado. Não tem diferença nenhuma sobre a condição de trabalhador. Se você é um trabalhador tipo importante, se você é um trabalhador humilde, faz diferença nenhuma. A questão, por exemplo, se o trabalho é intelectual, eu trabalho na área de criatividade, não bate um prego, não vira um concreto, está lá no computador, olhando algumas coisas, tendo algumas ideias e tal, é empregado. Pô, meu filho faz isso de graça e ainda tem que pagar a conta de luz, internet, não interessa, é empregado. Entende? Se ele, por exemplo, está fazendo um trabalho técnico, digamos que de repente você olha e fala assim, pô, mas é só um negocinho, é um negocinho que você não sabe fazer, moço. Entende? É só um negocinho, mas você não sabe fazer. Então eu estou aqui fazendo porque eu sou técnico na área. Ou na questão manual, estou eu aqui capinando todo dia, estou eu passando cal no meio-fio todo dia, estou eu aqui pintando a parede todo dia. E aí, como é que vai ser isso aí? Entende? Então, você é patrão, certo? Então a situação é essa. E aí, uma vez tendo lido os dois artigos, vamos seguir. A entidade religiosa arrola atividades genéricas e específicas. Entre as genéricas, encontramos serviços de limpeza, administrativos, etc. Entre as funções específicas, encontramos o trabalho ministerial. Pastorear, pregar, celebrar culto, etc. Aí a gente vai para os aspectos jurídicos doutrinários. Eu não botei referência bíblica, mas assim, pela leitura vocês vão perceber que a gente está falando um pouco sobre a nossa fé, sobre a nossa religião. Fala, Gilson. Sem querer explanar, qual é a sua profissão? Oi? Olha, pela nossa leitura aqui, não caberia a ideia de profissão, porque você está fazendo por uma questão de vocação e não necessariamente de carreira profissional. Por exemplo, digamos, vou pegar uma situação como a diferença de trabalhar num seminário para trabalhar numa faculdade. Aqui a gente está fazendo uma coisa religiosa, preparando obreiros, então é uma coisa assim, preparando os irmãos para o trabalho na igreja. A faculdade é uma coisa secular, ou seja, para a sua carreira. Pode ser inclusive para ser teólogo, que é uma profissão, entende? Há algumas discussões, porque, se eu não me engano, agora, não sei se foi no início do século XXI, que foi criado um sindicato de pastores, até que deu debate na Melodia e tudo tal, e acho que foi lá em São Paulo. Então há uma reivindicação para que isso aconteça, para que o pastor ele seja resguardado. Só que a parte que é complicada é porque o pastor ele pressupõe fazer algo de cunho espiritual. Como é que ele vai ter vínculos materiais se as suas atividades não são materiais, entende? Elas são relacionadas a uma outra dimensão. Então é uma situação que assim é meio complicado, mas assim, tem pastor que defende isso, tem igreja inclusive que assina a carteira do pastor, certo? E assim, eu não sei como é que ela faz com hora extra, né? Porque assim,
pastor vai orientar um casal e às vezes a briga rende, passa de 10 horas da noite, meia-noite, entende? Eu, por exemplo, já orientei famílias e saí da casa da família 2 horas da manhã, entende? Eu já passei por situações em que eu fiquei até 2 horas da manhã atendendo uma ovelha ao telefone, e aí eu desliguei me ajuda aí na janela. E aí eu fui, desliguei o meu celular para dormir até mais tarde, mas aí a mãe de um membro da igreja tinha morrido. Aí a pessoa veio cuspir no marimbondo, como assim? O pastor dorme até tarde. Só que é o seguinte, a pessoa não sabia que eu tinha ficado até de madrugada ouvindo uma irmã. Deu para entender? E você não pode expor a irmã. Tu vai falar assim, não, eu estava aconselhando a irmã fulana que ficou até 2 horas da manhã, aí eu achei que eu podia dormir até mais tarde, porque na cabeça do pessoal, se o pastor não acorda cedo igual a mim, é porque ele é um vagabundo. Entende? Só que é o seguinte, você deu teu horário, acabou teu horário, você foi para casa. Se você quiser jogar bola com os amigos, beber no quiosque, é problema seu. Mas agora, no seu caso, pastor, estou querendo morrer. Não, irmão, não liga agora não, que são 11 horas da noite, entende? Amanhã a gente conversa sobre o seu desejo de morrer. Não dá, entende? Então, assim, é algo que, assim, tem gente que discute, mas a maioria perde na justiça se a igreja não fizer atividade mercadológica. Porque se a igreja fizer atividade mercadológica, aí o cara ganha. Entende? A gente vai até falar isso mais lá na frente. E pode parecer estranho, mas assim, tem igreja que faz, e aí o cara ganha. Entendeu? Se a igreja agir igual ao mercado, o cara pode agir igual ao empregado. Entende? É mais ou menos assim. Uma coisa bem interessante aí, que até eu teve questão, uma coisa que eu falei, é me escolher, você não me conta algumas coisas. Eu falo, tem coisas que a pessoa me pede. Exatamente. A pessoa confiou em mim, que eu vou chegar, vou falar para você, para qualquer momento. Então tem coisas que eu não posso falar. A pessoa confiou. Desde que não seja a irmã dizendo, né, que está apaixonada por você. Aí já tem que falar para ela que tu vai conversar com a tua esposa. É o chamado. Que aí já é sinistro. Guardar esse segredo é osso. Conservar o chamado, né? Isso, claro. Então não pode. E o sigilo também da pessoa. Confiou em chegar, que está acontecendo na vida. Não, e podem até te fritar na justiça por causa do ofício. Ela sem saber, o que você vai fazer fulano? Se for fulano, beleza. A esposa dele agora vai falar com ele. Isso compromete os dois. Eu não posso falar para você. Não, se for isso, tá beleza, mas tu tá entendendo? Eu peguei e fui, conversei com ele, não, vou marcar com meu pai. Vou falar também o nome que. Exatamente. Aí fui, sentei, abri toda a situação, falei, está acontecendo isso. Não! Eu falei, tua esposa não é mentirosa. Aí sim, começou a entrar no eixo. Aí o que aconteceu? Ele foi quebrado e aquele casal permaneceu firme. Glória a Deus. Mas se eu não faço isso e abro para ela, daqui a pouco foca em mim. Depende, a sua esposa de repente não de repente contaria. conta, não, tô falando assim, conta para uma pessoa que. Desculpa eu defender a sua esposa de você. Não é assim, não é assim. A pessoa às vezes fala assim, maldade. Não, aí isso é verdade. Aí o que acontece? Um está perto, escutou, já começa a lançar. Não, isso é verdade. Então tem que ter toda a sabedoria. A Bíblia nos diz que nós devemos ter sabedoria. Entendi. Então essa parte também, ela não, aí depois ela compreendeu que teve uma situação que a pessoa lá no prédio chegou e falou, aí quando viu ela, aí ela falou, não. E tem crente que é mal igual o pica-pau, conversa contigo e depois bate um papo com a tua esposa. Já viu assim? Como se assim, eu abri meu coração pro Gilson, mas eu bato um papo com a Marta, só se jogando para ver se ela solta alguma coisa. Tem gente que é assim, tem gente que é assim. Aí ela viu que essa pessoa teve a confiança de chegar até mim, ela falou, não, vou deixar vocês conversarem mais à vontade na sala, fechou até a porta que tem na porta da sala. Perfeito. Aí, tranquilo. Então,